singular de Pessoa é essa ideia desse jovem que vai se tornar um homem, né, que vai amadurecer ali em Lisboa, escrevendo sem parar uma vida que é muito mais texto do que vida, essa vida cotidiana. Olá! Está começando o primeiro episódio do Matéria Bruta em parceria com a Folha de São Paulo e sua coleção de clássicos. Serão 4 episódios dedicados aos grandes nomes da literatura luso-brasileira: Fernando Pessoa, Lima Barreto, Júlia Lopes e Florbela Espanca. O episódio inaugural da série é sobre Fernando Pessoa e quem chega junto neste bate-papo é a professora Ida Alves, titular de Literatura Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Ida nos conta sobre quem foi Pessoa, comenta acerca do contexto de sua produção literária e compartilha conosco sobre seus heterônimos. Além disso, o episódio foca em 2 livros: Mensagem, lançado em 1934 pelo próprio autor, e o Livro do Desassossego, publicado pela primeira vez apenas em 1982, com a organização de Jacinto do Prado Coelho, a partir de fragmentos, papéis e recortes deixados por Fernando Pessoa. Pessoa é um mundo, não é? A gente começar a falar de Pessoa é bastante difícil, porque é um mundo muito singular, né? Uma escritura muito singular. É bom a gente saber que Pessoa realmente teve a sua educação na África do Sul. Ele foi criança para a África do Sul, e na cidade de Durban, onde a mãe, em segundo casamento, não é, com um diplomata, viveu, e ele então foi acompanhando a mãe, e lá, portanto, ele teve uma educação inglesa. Então, o inglês realmente era uma língua é, do pensamento de Pessoa. Ele volta a Lisboa, onde tinha família, naturalmente, tios, primos. Ele volta a Lisboa já, vamos dizer assim, adolescente, né? Quer dizer, em torno de 18 anos, não estou aqui com a data, com o ano preciso, né? Mas perto dos 18 anos ele volta a Lisboa e passa a viver em Portugal, e nunca mais viajou assim, nunca mais saiu de Lisboa, né? Realmente, quer dizer, uma viagem ou outra, a Tavira, para visitar um familiar, etc. Mas eu quero dizer assim, uma grande viagem nunca mais ele fez. A vida dele, que é uma vida relativamente curta, não é? Se pensarmos que ele nasceu em 1888 e morreu em 1935, em novembro de 1935, portanto, nós temos 47 anos de vida, né? Uma vida relativamente curta. E, portanto, o jovem em Lisboa, e um jovem que já desde criança manifestava é, esse mundo ficcional, essa vontade, né, de construção de mundos, de personagens com os quais ele dialogava, e ele escrevia e montava jogos, e montava conversas, diálogos, correspondência, etc., não é? Isso vai ser a força de toda a sua obra, né? Em Lisboa, claro que ele vai ao encontro também daquelas pessoas que têm interesses culturais, e, portanto, vai encontrar com jovens literatos daquele momento. Temos que pensar que Lisboa é uma cidade muito pequena, não é? É um país pequeno, é uma Lisboa pequena, podemos dizer assim, quase que provinciana, se nós compararmos com Paris e outras grandes capitais da Europa daquele tempo.
Então, ali não é difícil, em Lisboa, ter ali um grupo concentrado de escritores, de artistas, não é? Que se conhecem, que conversam, né? E uma vida muito nos cafés, e era ali que eles se encontravam e conversavam. E vai ser nesse espaço que nós teremos o que nós dizemos o modernismo português, né? Vai ser gestado aí com esses jovens que estão se encontrando, que estão conversando, que estão encontrando pontos comuns e que vêm de experiências de vida diferentes. Que é o caso do Pessoa, com a sua formação inglesa, que é o caso do Mário de Sá Carneiro, que vai viver entre Lisboa e Paris, o caso de Almada Negreiros, que é além de poeta, mas também foi um artista plástico, um dos maiores portugueses, e outras figuras, Santa Rita Pintor, enfim, está lá o Antônio Boto, e temos várias figuras literárias que estão aí unidas, conversando, não é? Mas o Pessoa com Ronald de Carvalho, que é até um escritor brasileiro, que também está ali em contato, né? Eles estão sempre em conversas, e eles formam essa revista que se chama Orfeu, e é considerada, vamos dizer assim, o marco, não é, desse momento moderno em Portugal. Quando a gente lê a revista Orfeu, não é uma revista assim que apresente textos críticos. É uma revista que só teve 2 números, o terceiro número ele foi planejado, mas ele não foi impresso, né? Ele foi pronto. Hoje nós temos até o facsímile desse terceiro número, mas esse número não saiu publicado. Só saíram os dois primeiros, e lá nós só temos textos mesmo literários. Quer dizer, você tem poesia, você tem textos em prosa, poemas em prosa, estão lá textos do Pessoa, do Almada Negreiros, do Mário de Sá Carneiro. No segundo número aparece a reprodução de pintura do Amadeu, do Santa Rita Pintor. Temos o Ângelo de Lima, que era um poeta que estava internado num hospício. Então, nós temos ali uma linguagem realmente diferente do que era a expectativa do leitor daquela época, né? Quer dizer, o leitor daquela época, eu estou falando aqui dos anos 15, né? Porque a revista sai aí. O leitor daquela época era um leitor ainda vindo, seja de uma literatura neorromântica, né, ainda com traços românticos, ou com uma literatura realista, né? Então, grandes figuras daquela época eram, por exemplo, Guerra Junqueiro, era um poeta bastante estimado, bastante considerado, que tinha uma linguagem muito crítica à questão da monarquia, né? Portugal vai ser república só em 1910, então já vinha desde o final do século XIX com uma crítica muito grande à pobreza, à situação toda de Portugal, e contra a monarquia. Então, isso era uma grande figura literária bastante reconhecida, mas dominava uma linguagem, vamos dizer assim, muito tradicional, do verso. É isso que eu estou chamando ainda de uma certa tendência neorromântica, né? Que continuaria para o leitor comum. Ele gostaria de poemas em que tudo fosse muito claro, muito compreensível, muito legível, né? Com os temas, seja do amor, seja da religião, seja da natureza, etc. E esses jovens, no caso tanto Pessoa, quanto Almada Negreiros, quanto como o Mário de Sá Carneiro, que são as 3 figuras realmente assim de proa, né, desse momento modernista, embora não só, porque não é só na poesia, é também nas outras artes, não é? Eles traziam uma linguagem estranha para aquele momento. Primeiro, porque rompiam aquela ideia do poema com rima, feito um soneto, uma forma muito estanque, não é? Rompiam também porque traziam imagens e ideias muito estranhas, muito inusitadas para aquele leitor da época, que é o caso do poema que sai publicado na revista do Mário de Sá Carneiro, o Maniquir,
manicure, né, o manicure, onde ele coloca, por exemplo, placas de lojas, coloca números, letras, elementos assim que o leitor daquela época estranhava que aquilo pudesse estar num texto que eles diriam que era um texto de poesia. E é por isso que a revista causou muito escândalo na época, vendeu bastante, esgotou, causou escândalo, e todos os jornalistas, os jornais da época, porque há um grande movimento de revistas e de jornais nessas décadas, né? Tanto no século XIX como aí no princípio do século XX, muitos chamaram que eram jovens doidos, eram loucos, que deviam estar internados no hospício, não é? Porque considerava que aquilo não era poesia, aquilo não era nada, aquilo era uma loucura de linguagem. Isso é fácil de compreender, claro, porque o leitor está acostumado, né, aquele leitor da época estava acostumado a um determinado padrão de poesia, e eles vinham com textos, versos longos, a ode, sem essa preocupação de rima, sem temas elevados, mas temas muito anárquicos, vamos dizer assim, e isso causou bastante escândalo. Foi um escândalo jornalístico, principalmente à época, por isso que a revista vendeu bastante. Mas, quer dizer, a revista é um marco, né? Mas o modernismo não é só a revista, naturalmente o modernismo é um conjunto de ideias, de fatos, de situações e de produções que vão, naquele momento, marcar que está havendo uma mudança, né, de pensamento, uma mudança de concepção de mundo. É uma questão também que é política, nós estávamos com um país, Portugal, em 1910 estava em república, tinha sido assassinado o rei, né, o seu filho durou apenas 2 anos na substituição, o segundo filho, porque o primeiro também tinha sido assassinado. Então, era um momento político muito, muito confuso, era um país muito, com muitas, vamos dizer assim, muitos problemas políticos, econômicos, sociais, e também uma população muito analfabeta, a sua grande parte, não é? Então, na verdade, a intelectualidade, quer dizer, aqueles que liam, era uma elite, era um grupo muito pequeno, não é? Na verdade, isso não chegava ao povo, o povo estava vivendo a sua vida, não é? Mas aqueles intelectuais, as pessoas que liam, etc., acompanharam um pouco todas essas questões. Então, o Pessoa tem uma vida estranha, não é? O Pessoa tem uma vida estranha, e é por isso que é difícil a gente falar de Pessoa, porque Pessoa, ele era um jovem que vinha de uma família, de uma situação média, boa, não era uma situação ruim, era um jovem cheio de planos, cheio de projetos, e projetos que se arruinavam facilmente, porque o Pessoa não tinha nenhum tino comercial, na verdade, né? Então, ele queria fazer uma editora, aí fez a editora, aí não conseguiu, montou a editora, gastou dinheiro comprando máquinas, etc., mas aquilo não fez sucesso, ficou endividado com aquilo. E ele passa a vida cheio de dívidas, assim, pelos projetos e por tudo mais, e tentando sempre tentou alguma coisa ligada ao cinema, também não conseguiu, tentou com seguros, também não conseguiu, e ele também não queria assim, empregos fixos, empregos com horário, que ele ficasse o dia inteiro no horário. Então, como ele tinha tido uma boa formação lá em Durban, na África do Sul, ele tinha feito seria uma espécie de o segundo grau deles, né? Não era assim que eles falavam, né? Mas a formação dele foi uma formação que voltada também para o profissional. Então, ele tinha domínio de línguas, ele falava inglês fluentemente, o francês também, sabia grego, sabia latim,
E então ele trabalhou como correspondente comercial. Ou seja, ele ia para certas empresas, aquelas empresas que faziam exportação, seja de vinho, seja de frutos, etc. E ele, então, escrevia as cartas que essas empresas precisavam enviar para os seus parceiros nos outros países da Europa. Então, então, ele ia às empresas, ele trabalhava com cerca de 6 empresas, era uma espécie de autônomo, né? Ele ia ao escritório, ali em Lisboa, na Baixa de Lisboa, e aí recebeu, olha, eu preciso de uma carta, o patrão dizia, eu preciso de uma carta explicando a venda de, não sei, madeira, ou de frutas, ou de vinho, não sei o quê, e você me faz a carta. E ele então fazia a carta em inglês ou francês, etc. Era bastante reputado, as empresas gostavam muito do trabalho dele, e isso permitia a ele assim uma liberdade de horário. Ele não era um burocrata de escritório, não é? Ele passava nos escritórios, pegava as demandas, ficava, às vezes, em certos escritórios fazendo material, e muitas vezes ele usava esses escritórios, quando todos já tinham ido embora, para ele ficar escrevendo, datilografando os seus textos. Muitas vezes ele dizia isso, né? Cria-se muito uma ideia de uma pessoa pobre ou vivendo de aluguéis em quarto e quarto, mas as biografias muito sérias a respeito do Pessoa, e agora há pouco saiu, já com tradução em português, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, a do Richard Zenit, não é? Que é uma biografia do Pessoa muito, muito boa, porque vai acompanhando ano por ano a vida dele, de uma maneira tal que a gente vai assim ao lado dele, né? Vivendo a vida dele ao lado dele. A gente vê que ele viveu em quartos de apartamentos da família, viveu com a irmã, viveu com a mãe um certo tempo, quando a mãe voltou para Lisboa, já idosa, depois poucos anos vem a morrer, viveu com a irmã, quer dizer, vivia em quartos desses apartamentos, naqueles sobrados ali de Lisboa, não é? Uma vez ou outra, num quarto alugado, sozinho. Mas, quer dizer, ele não era de uma pobreza, nada disso. Ele vinha de uma família, ele até herdou uma quantia bastante considerável para a época da avó dele, mas que ele pôs a pique nesses tais projetos que ele fazia e ele não completava. Então, o singular de Pessoa é essa ideia desse jovem que vai se tornar um homem, né, que vai amadurecer ali em Lisboa, escrevendo sem parar uma vida, uma vida que é muito mais texto do que essa vida cotidiana. Quer dizer, ele tinha uma vida cotidiana, claro, encontrava os amigos nos cafés, fazia lá o que lhe interessava, ia aos escritórios, fazia as suas cartas, mas ele vivia para esse mundo textual que ele ia criando, que ele ia produzindo. E algo assim, muito interessante que esses biógrafos provam, né, vendo todo o material, é que ele tinha uma pretensão de ser um escritor reconhecido em língua inglesa. E ele escrevia muito em inglês e mandava os seus poemas para editores e propostas de livros para editores na Inglaterra, mas que normalmente, às vezes, ou não respondiam, ou respondiam dizendo, sim, mas olha, não é possível agora, etc. Então, ele nunca teve uma recepção, né, inglesa que valesse a pena. E como ele tinha inúmeros projetos simultâneos, ele não completava nenhum projeto. Então, os materiais iam se acumulando incompletos, vou rever, e aquele mundo de personagens, né, que estavam nele, aquelas figuras
que ele criava e que constituíam realmente um universo com o qual ele dialogava, a ponto que ele mandava, por exemplo, uma figura X que ele criava, mandava a carta para outra figura, e a carta ia pelo correio e chegava a outra figura, claro, no próprio endereço dele. Então, quer dizer, é um mundo ficcional que, quando a gente hoje, às vezes, lê, podemos pensar até que é de uma dimensão da loucura, mas não é uma questão da loucura. É realmente uma criação, um drama ingente, como ele diz, né? Quero criar um drama ingente. Então, nós temos realmente uma cena, uma performance de várias vozes, de várias figuras, cada um tem um papel, cada um atua de uma certa maneira. Uns são conselheiros, outros são tipo astrólogos, outros são escritores de poesia, outros são de prosa, não é? São mais de 100 heterônimos. Os mais famosos, claro, são esses que todos nós conhecemos, né? Ricardo Reis, o Alberto Caeiro, o Fernando Pessoa Ortônimo, o Álvaro de Campos. Esses são realmente que todo mundo conhece e leu alguma coisa, né? Mas nós temos mais de 100, né? São centenas, na verdade, de figuras que se apresentam nesses textos dele, que ele vai fazendo, ou ele datilografa, ou ele manuscrita, ou ele, assim, em cadernos, em papeizinhos, em fragmentos, nas cartas das empresas, né, no papel das empresas, enfim, todo papel é objeto de alguma escrita, de um pensamento que ele tem incompleto, de um poema que começa e ele não termina, e isso vai se aglomerando naquela tão famosa arca, né? A arca, que a arca hoje não tem mais, quer dizer, a arca está. Uma pessoa particular comprou a arca, né, o objeto, mas, na verdade, todo o material dele está hoje na Biblioteca Nacional de Lisboa, então está lá todo o material, e temos a biblioteca, os livros, na Casa Fernando Pessoa, né? O último endereço dele, o Estado português acabou comprando até o prédio, não é, onde ele habitou, um apartamento daqueles, um quarto daqueles apartamentos ali, e o Estado português acabou comprando, e ali foi feito hoje, quer dizer, visitamos a Casa Fernando Pessoa, que é uma instituição, então, que promove vários eventos a respeito de Pessoa, tem toda uma decoração, um cenário, claro, que monta essa cena à volta de Pessoa, e tem a sua biblioteca. Biblioteca essa que está toda digitalizada. Então, nós podemos entrar nessa biblioteca vendo os livros todos do Pessoa, examinar os livros, eles estão digitalizados, podemos muitas vezes ver que ele era um leitor, que ele anotava, ele dialogava com o texto. Livro que ele realmente arrumou, organizou para publicar foi Mensagem. E isso foi também por causa de dinheiro, porque havia um concurso, que era o concurso Antero de Quental, promovido pela Secretaria de Propaganda Nacional, em Portugal, no ano de 1933, e ele, então, reuniu poemas, alguns deles até ele já tinha publicado isoladamente em revistas, desde 1915, ele tinha alguns desses poemas, e ele, então, organizou esse livro que tem o nome Mensagem, que é um livro que está até nos currículos, né, nas faculdades, sempre se estuda Mensagem, que é um livro que nós podemos dizer que é um conjunto de poemas, não é? Nacionalistas, esotéricos, cabalísticos, políticos, enfim, nós temos ali uma arquitetura de poemas, é um livro dividido em 3 partes,
em que ele faz uma espécie de epopeia da alma. Ele jamais refere Camões, mas, sem dúvida, ele, em textos em prosa, ele falava que ainda ia surgir um supra-Camões. Naturalmente, esse supra-Camões seria ele próprio, não é? E, embora ele não cite Camões em momento nenhum, nós podemos ver que Mensagem é uma espécie de texto em paralelo com os Lusíadas. Só que os Lusíadas conta a história toda de Portugal, desde a sua fundação até o reinado 1572, que é o último rei da dinastia, visto que é o Dom Dinis, não é? Quando morre, até que vai morrer depois, não é? Em 1578. Mas, em 1572, Camões oferece até o livro ao rei Dom Sebastião, portanto, ele conta desde a fundação até ao rei Dom Sebastião, a quem ele oferece os Lusíadas. Enquanto que, em Mensagem não faz essa história toda de Portugal. Ele seleciona elementos dessa história, figuras dessa história, que, dentro desse projeto dele, são figuras destacáveis pelo seu sentido, ou pela sua paixão, ou pela sua grandeza de alma, ou pela grandeza moral, ou porque foi um artista, como é o caso de Dom Dinis, que foi um rei poeta. Enfim, ele destaca, tem que falar muito rápido, né? Porque é muito detalhado. Ele destaca figuras importantes, reis e príncipes importantes, que fizeram a aventura marítima, que é a grande aventura portuguesa. Então, de uma certa maneira, ele fala de uma questão imperial, mas não o império no sentido camoniano, que era dar novos mundos ao mundo, não é? Então, essa glória portuguesa levando a fé cristã, levando a língua portuguesa, enfim, claro, dentro dos parâmetros da época de Camões, né, do que eles acreditavam, não é? Enquanto que Mensagem vai ser uma epopeia da alma. O que ele destaca nos personagens, quer dizer, personagens verdadeiros, né, da história de Portugal, são sempre gestos ou de extrema loucura, como é o caso do Dom Sebastião, ou mas que é uma ousadia também, ou porque fundou, acreditou numa pátria, ou porque ousou o que os outros não ousaram. Enfim, ele vai pelo espiritual. É isso que importa a ele, não é? E o livro ele se articula, como eu falei, em 3 partes, e ele termina com um verso que é uma interrogação, quando ele diz, uma interrogação não, é uma exclamação, mas ele diz assim, o último poema, que é Nevoeiro, é um poema meio interrogativo, né? Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, enfim, eu não vou ler o poema todo, que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro, ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Então, é a hora de quê? É a hora da transformação, é a hora da metamorfose. Não podemos esquecer que esse livro ele foi publicado em 1934. O Pessoa não ganhou o concurso. O concurso tinha 2 classificações, A e B. Ele não ganhou a classificação A, que eram livros com mais de 100 páginas. Quem ganhou foi um padre. Ele ganhou a classificação B, livro com menos páginas, mas o livro saiu publicado em 1934. Então, temos essa edição publicada. E era um momento muito tumultuado em Portugal. Não podemos esquecer que em 1926 nós vamos ter a questão do Estado Novo em Portugal, que vai ser o início da ditadura, que virá aí, o Salazar, que virá com tudo. Então, é um momento político muito dramático, muito complicado, e o Pessoa, alguns dizem que Pessoa era um conservador, Pessoa apoiava a ditadura. Não, não. A Pessoa apoiava determinadas ideias, uma certa ideia nacionalista, Pessoa tinha, mas ele não é um aderente
completo as ideias. E ele odeia mesmo, ele escreve contra o fascismo e depois certas ideias próprias da ditadura salazarista, não é? Mas é um livro nacionalista, não há dúvida, não é? Então, foi o único livro que ele publicou, e é um livro de uma beleza extraordinária, são poemas realmente de uma beleza extraordinária, na hora em que ele, de cada figura histórica, ele destaca uma qualidade ou até um defeito, mas é esse defeito que faz essa figura ir além dos seus limites, não é? O livro Desassossego é outro problema, é um problema crítico, é um problema editorial. Na verdade, é um livro que não existe, porque o Pessoa foi construindo ao longo da vida fragmentos, textos, que ele ia assim guardando entre folhas de papel almaço, não é? Juntando ali naquela famosa arca dele. Temos uma primeira parte de fragmentos ali nas décadas de 10 e de 20, alguns assinados por um semi-heterônimo, não é? Vicente Guedes, e depois temos outros fragmentos dos anos 30, porque ele morre em 35, né? Nos anos 30, assinado por Bernardo Soares. Quando eu falo assinado, não é que os fragmentos sejam assinados, alguns deles não são assinados. O que tem é que ele fazia índices, projetos, então ele dizia que haveria o livro X, o livro do Desassossego, o livro, enfim, dava títulos aos livros, mas sem existir o livro. Então, a equipa Pessoa, quer dizer, há muitos anos depois da morte do Pessoa, muitos se dedicaram a estudar então os tais papéis que estariam na arca, e depois, mais tarde, a obra dele começa a ser publicada e divulgada nos anos 40, e mais tarde ele, então, nós vamos ter a equipa Pessoa, que vai ter um trabalho de fazer edições críticas desses materiais que estavam lá guardados, incompletos. Então, em 1982, surge esse livro. Um livro, na verdade, que não existe, correto? Ele não deu a formatação de um livro, porque ele não organizou esse livro, ele não terminou, ele não reuniu de uma maneira, isto é um livro. Isso não acontece. São fragmentos, são papéis, são trechos, recortes que estavam ali nos muitos envelopes que ele guardava. Mas houve essa primeira edição, 1982, organizada pela Tereza Sobral Cunha, Jacinto do Prado Coelho e Maria Eliette Galhós. Então, pela primeira vez, vem à tona uma determinada arrumação que esses organizadores acharam que deveria ser feita. Quer dizer, por isso que o Livro Desassossego tem muitas edições, e edições com diferentes organizadores. Portanto, as pessoas precisam saber que cada edição é um plano de livro dos organizadores, não de Pessoa. Na verdade, talvez a melhor edição disso fosse reproduzir as pastas, deixar os envelopes e as pessoas iam puxando os papéis e os fragmentos que ele deixou. Mas, enfim, a gente entende essa vontade de mostrar esse material, e hoje nós temos várias edições. Eu só destaco que nós temos uma edição, nós temos edições do Antônio Quadros, da Tereza Sobral Cunha, do Richard Zenit, da Tereza Rita Lopes e do Jerônimo Pizarro. O livro Desassossego é um livro todo de fragmentos também, quer dizer, essas edições em livro, né? São textos, até são textos que você pode ler de maneira independente, e, portanto, você pode começar pelo fim e ler uma página aqui, outra página acolá, porque não há uma articulação
entre esses fragmentos. Mas o que marca é que aparece a figura, principalmente a figura depois desse Bernardo Soares, não é? Desse que tem muito do Pessoa, vamos dizer assim, também é um empregado, também trabalha nessas empresas, fazendo, enfim, o que era a vida de Pessoa, então se aproxima um pouco dessa figura pessoana, e nós temos aí uma atenção muito grande à cidade de Lisboa, a vivência de Lisboa, a percepção da cidade e a percepção das coisas, das pessoas, do que se passa. É um livro muito mental, é um livro muito dos pensamentos, das percepções, das sensações que a cidade vai provocando naquele que escreve, né? Naquela figura que está ali fazendo esses fragmentos. Por vezes, eu até brinco com meus alunos que é um livro meio depressivo, você não deve ler assim de cabo a rabo, deve mesmo saltar, porque é um livro, por vezes, as reflexões são bastante tristonhas, ou nihilistas, ou assim, muito distópicas, né? Desanimadoras, não é? E isso pode provocar, às vezes, até uma certa depressão no leitor. Mas, seja como for, é um livro de uma imensa sensibilidade ao mundo contemporâneo, ao dele, né? Ao tempo dele, a vivência da cidade, dos outros, a solidão, a, a incomunicabilidade, enfim, é um livro, por isso que o título, o livro do desassossego, não é? Dessa angústia do homem moderno, porque, afinal de contas, Pessoa é um poeta moderno, não é? Então, e o livro do desassossego, em prosa, está muito próximo da escrita do Álvaro de Campos, o poeta, né? Então, é o poeta mais urbano, o poeta mais moderno, nesse sentido, né, da vivência da cidade, e da falência, e da perda, e da impossibilidade, e do fracasso. Então, são vários sentimentos, né, que atravessam a vida desta figura que está aqui escrevendo. Não é? Não há que se confundir com Pessoa real. Não é um livro que são as confissões do Fernando Pessoa. Não são as confissões do Fernando Pessoa. É uma criação, é uma ficção. Mas ele coloca no Bernardo Soares, como ele tinha colocado no Vicente Guedes, sensações, perturbações que a vida cotidiana vai causando, enfim, nos viventes, né? Em nós, em todos nós. Então, é um livro que, mesmo o leitor de agora, abrindo aqui e ali, e os fragmentos são completamente independentes, não é? Poderá seguir também uma reflexão sobre a vida, até muito próximo da nossa vida contemporânea, num certo sentido, onde também esse tema da solidão, do individualismo, da incomunicabilidade e do excesso de coisas, né, que a cidade produz e chama a nossa atenção, tudo isso poderá ir ao encontro até do leitor contemporâneo. O problema do Pessoa é que, muitas vezes, por exemplo, ele põe um fragmento e coloca lá, às vezes, uma assinatura, né? Porque ele faz assinaturas para cada um, e depois aquele mesmo texto vai aparecer com outra assinatura. Mas os críticos, né, os que fazem a equipe, a Pessoa que vem trabalhando, mostra isso, não é? Que os fragmentos dos anos 10 e ano 20, algumas vezes eram sinalizados como produção desse Vicente Guedes. Esse Vicente Guedes depois é abandonado, ele não volta mais como assinatura ou como indicação, e surge, então, dos anos 20 e 30, surge a nomeação dessa outra figura, que seria o Bernardo Soares. Então, quando
por isso que, quando a gente fala o livro do Desassossego, se fala às vezes assim, o livro Bernardo Soares, mas, na verdade, o livro do Desassossego, a autoria é Fernando Pessoa, mas ele cria ali, nesses fragmentos, esta figura, nomeando-a também como Bernardo Soares. Mas é tudo incompleto, sabe? Tudo, por isso que é um livro que não existe. Quer dizer, ele existe, ele está aqui nas nossas mãos por causa das edições, não é? Mas dentro lá, no trabalho dele, no Pessoa, é um livro que ficou só como planejado, um projeto que ele voltaria, que ele revisaria, que ele colocaria, enfim, os fragmentos, né? Que ele escreve também sobre a dinâmica do trabalho dele, né? Mas que a morte veio também e não deu mais tempo para fazer nada, se é que ele ia fazer alguma coisa, porque ele deixava os projetos incompletos, né? Ele fazia e não, é por isso que ele não publicou Álvaro de Campos, ele não publicou Ricardo Reis, ele não publicou os poetas. As obras poéticas que hoje nós conhecemos são publicadas após a morte dele, não é? Por essas equipas eu falo equipas por causa do Portugal, mas as equipes que trabalham, enfim, os críticos, né, as pessoas que se dedicam ao estudo da obra do Pessoa, lidando ali de perto com os manuscritos, com os autógrafos ou com os textos datilografados, né? Muitos textos datilografados. E ele revisava muito, né? Ele mexia muito, ele nunca estava satisfeito com os materiais, sempre era uma outra coisa, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com a pessoa também nessa ideia de incompletude, né? Não é uma obra completa, não é uma obra fechada, é uma obra realmente fragmentária. Não deve ser lido de cabo a rabo, ler aos poucos, ler, mesmo porque ele é até extenso, né? Essa edição aqui que eu estou mostrando, ele é até extenso, então não deve ser lido assim de cabo a rabo, né? Mas a pessoa ir soltando, porque não tem muita preocupação, quer dizer, porque tem uma história sendo narrada, tem uma história sendo princípio, meio e fim. Não, não tem. São reflexões, são meditações, não é? São sensações, olhares sobre as coisas, sobre o mundo, não é? Sobre eles, sobre as pessoas, enfim, sobre Lisboa. O tema principal é Lisboa, é a cidade moderna. Você já conhece a coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira? São 30 volumes imprescindíveis da nossa língua em uma mistura de grandes autores portugueses e brasileiros. Fernando Pessoa está por lá em um volume que reúne 2 grandes obras, Mensagem e o livro do Desassossego. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima!